Bem-vindos ao primeiro Educar Pod. Meu nome é Poliane Kessia, sou formada em Neuropsicopedagogia, mas não é sobre mim que nós vamos falar hoje. Nós temos um convidado muito especial, de uma vasta experiência, já foi professor, coordenador, hoje atua na gestão, e o nosso convidado é José Marcos. Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Educar Pod. Obrigado. E aqui nós estamos para contribuir, ouvir você também, contar um pouco sobre a minha experiência e que quem nos ouvir, que possa ser uma mensagem de aprendizado também. Não querendo ser exemplo, mas que possa ser um pouco de inspiração também para alguns. Que legal. Conta um pouquinho, José, da sua trajetória. Como que você chegou à educação? Muito bem. Então, resumidamente, eu estive estudando no seminário e quando eu saí do seminário, o meu reitor disse para mim assim, já que você vai sair do seminário, mas tem intenção de voltar, você vai fazer o curso de pedagogia. Porque este curso de pedagogia ele vai substituir, quando você retornar, a filosofia. Então, dei uma pausa nos estudos no seminário, na época fui para o quartel e resolvi fazer aquilo que o meu reitor tinha pedido, fazer pedagogia. Fiz pedagogia, finalizei o curso. Depois não comecei a trabalhar na área como professor e quando vim para o Mato Grosso, vim trabalhar como motorista. Que legal! Você não foi direto então para a sala de aula? Não, me formei em pedagogia em 2005 e somente em 2011 eu comecei a atuar na área da pedagogia. Então foi quando meu irmão me convidou e disse, vamos fazer o concurso. Então, final de 2010, eu fiz o concurso. Em 2011, eu fui chamado. Aí foi onde eu ingressei na educação. Muitas vezes eu conto a experiência. Eu saí do volante do caminhão para uma sala de aula com 28 alunos. E um grande desafio que era para mim também era aprender, porque eu estava iniciando. Então foram noites e noites e noites, né? Quando eu tinha alguma dúvida, eu ia estudar, eu ia me aprofundar para melhorar os meus conhecimentos e passar para as crianças. Então no ano de 2011 foi onde eu entrei na educação, através do concurso. E minha primeira escola, onde eu fui lotado, foi na Escola Caminho para o Futuro, aqui em Lucas do Rio Verde, e onde tudo se iniciou. E ali, quando você iniciou, ali naquele primeiro processo da sala de aula, de adentrar, você saiu do caminhão e foi direto para a sala de aula. Você tinha muitas inseguranças como professor? Por que eu estou te perguntando? O tema do nosso podcast, ele é sobre parceria e família. Então, assim, quando você adentrou ali naquele primeiro momento a sala de aula, você tinha muita insegurança? Tinha. Eu lembro até hoje. Tinha um grande medo de não saber levar para aquelas crianças, né, o aprendizado que elas precisavam e o que as famílias iam achar, o que a família ia dizer desse novo professor. E às vezes conheciam também um pouco da história. Muitos pais perguntavam para mim, o que você fazia antes de começar a dar aula? E quando eu contava a história que eu era motorista, alguns falavam assim, Mas eu falei assim, aqui eu estou e vou me entregar completamente para aprender. Eu lembro, quando eu iniciei, que até caligrafia eu fui fazer, porque eu tinha um medo enorme de escrever com a letra feia no quadro e as crianças não entenderem. Eu tinha medo de não saber ensinar a criança como escrever corretamente a caligrafia. Então eu precisava aprender primeiro para depois e passar para essas crianças e passar bem feito. E José, depois ali que você passou pela fase de professor, consolidou esse processo, você foi para a coordenação. E ali na coordenação você ficou quanto tempo? Isso, eu fiquei durante 8 anos aproximadamente na sala de aula e aí fui para a coordenação, novo desafio.
E na coordenação, a gente sabe, quando você está em sala, você lida com crianças. Isso. Quando você vai para a coordenação, você vai lidar com crianças, você vai lidar com o professor e você vai lidar com a família. Então, era algo bem diferente que eu estava iniciando, mas precisava aprender cada vez mais também para melhorar. E eram quantas crianças na primeira escola que você trabalhou, José? Na coordenação, quantas crianças ali no total da escola? Aproximadamente 700 crianças. E quando você passou ali para a gestão, que agora você já não lida mais nem só com as crianças e nem só com os professores. Hoje você atua dentro da gestão escolar. E aí nós temos também as famílias, né? Porque muitas vezes a gente fala de gestão escolar, a gente fala alunos e professores. Não, mas nós temos as famílias também. E aí eu venho para a primeira pergunta. O que faz hoje você ser um gestor? O que te motiva para hoje você estar na gestão? O que me motiva hoje estar na gestão é fazer algo diferente e algo assim da melhor maneira possível, né, para formar essas crianças. Mas também, como você disse, existe a família. Então, quando eu olho uma criança, a primeira coisa que eu enxergo atrás dessa criança é um pai e uma mãe. Então, você imagine numa escola onde nós temos hoje aproximadamente 760 crianças, eu tenho que multiplicar, porque tem aquela criança e eu tenho um pai e eu tenho uma mãe. Então, primeira coisa que eu imagino. Então, eu preciso ouvir aquela criança, eu preciso entender assim, o que ela precisa. E além do mais, eu tenho os professores, os funcionários, e cada um desses tem uma família. É verdade. Todos que estão ali têm uma família. Então, a gente precisa entender essas pessoas e entender essa família, caminhar junto com elas. E qual a importância dessa parceria hoje para o aluno, né, para a criança? Qual que é a importância dessa parceria entre a escola e a família? Eu acho que é muito importante, primeiramente, a família se sentir segura de que a criança está num lugar seguro, está com alguém que pensa no melhor para essas crianças, né, que está ali no momento desenvolvendo as coisas, mas pensando, essa família precisa estar muito tranquila em confiar que o seu filho está ali com a escola, não está ali com o gestor. Claro, o gestor, ele encabeça à frente de tudo, mas ali é uma escola, né, que cuida, e essa família precisa ter essa total confiança de que seu filho está no melhor lugar, com as melhores pessoas cuidando dela. E eu sei, né, que a escola ela tem um slogan que a gente fala, né? Acolher. De que forma, José, é esse acolhimento na sua gestão? Na minha gestão, desde o início, a gente tem dado uma prioridade assim nesse acolhimento com o pai. A gente precisa ouvir, a gente precisa dar um bom dia, a gente precisa sorrir para esse pai. A gente precisa passar para esse pai que eu sinto que ali é um lugar seguro, que eu sinto que ali é um lugar alegre, né? Um lugar de conforto. Então, eu preciso passar isso. Eu não posso ser um gestor que eu fique de cara fechada. Claro, nós temos momentos e momentos diferentes, mas eu, como gestor, eu preciso passar primeiramente para os professores, depois para a família, para que todos saibam, opa, ali nós temos uma pessoa de bem com a vida. E quando você olha para uma pessoa que você vê que ela está de bem com a vida, você pode acreditar que ali tem um trabalho diferenciado. E como essa parceria escola-família, assim, vamos falar emocionalmente para essa criança, como que ela é consolidada dentro ali dos estudos, do dia a dia, como essa parceria ela vem consolidar emocionalmente essa criança? A criança precisa saber que ali o que ela vai ser no futuro não envolve somente ela ir para a escola, um professor ensinar e ele voltar. Eu acho que o que se consolida, o que se unifica é esse trabalho da escola, mas a continuidade com a família. Esse bem-estar também na escola, a criança precisa ter um bem-estar em casa.
quando existe esse bem-estar nos dois ambientes, eu acho que tudo vai dar certo. Mediante um mundo que a gente vive hoje de diversas situações, né? Tantas indiferenças, mas a criança precisa estar bem na escola, estar bem em casa, e isso se unifica. E de que forma a família ela pode se achegar mais à escola? Você hoje como gestor, né, que está ali direção de uma instituição, de que forma essa família ela pode ir se achegando, se sentir mais pertencente? Porque a escola ela é parte da comunidade, mas de que forma esse pai ele pode se sentir pertencente ao ambiente escolar? Cada vez mais a escola chamando essa família para algo. Um exemplo, aí eu tenho um evento, eu trago a família não só para participar, mas para ajudar. Um simples exemplo, eu preciso construir uma horta, quem eu chamo? A família para vir ajudar. Eu tenho um projeto, eu preciso trazer a família. Quando eu iniciei na escola que hoje eu estou, primeira posição minha foi que a escola seria de portão aberto para essas famílias. Que a família poderia ir na porta da sala, que a família poderia ver seu filho, receber seu filho, entregar e receber naquele momento ali. Então essa liberdade, não uma escola onde as crianças seriam deixadas no portão e do portão para dentro somente a escola. Então quando eu iniciei na escola onde hoje eu estou, foi dessa forma que eu pensei. A família precisa participar, ela precisa entrar aqui dentro. Ela precisa ir até a porta da sala. Ela precisa conhecer todo o ambiente da escola. Senão, às vezes, a família chega no portão e ela fica imaginando como é a escola que seu filho estuda lá dentro. E hoje os pais da comunidade onde você atua, eles são participativos, então. Então, eles adentram a escola, recebem os filhos ali na sala de aula, têm essa proximidade com o professor, né? E ele acaba se sentindo, então, pertencente, porque ele vai até a sala, ele adentra os portões da escola. E quais estratégias, agora como professor, quais dicas você daria ali para o professor que quer trazer a família mais para perto? Eu acho que uma dica que fica assim, o professor, primeiramente, ele vai conhecer o aluno. Primeiro dia de aula ele conhece o aluno. Mas é muito mais fácil também esse professor conhecer cada família, como é a situação financeira, como é a família em casa. O professor ele precisa sim conhecer a família de cada aluno dele. Se precisa de algo, se precisa de diálogo, né? Se precisa alguma ajuda. Então essa fica a dica. Você não pode só olhar uma criança e simplesmente dizer, aqui tem uma criança. Mas você precisa saber que ali tem uma criança e atrás dessa criança tem uma família. E em toda a sua história, José, teve algum momento, alguma situação em que a parceria escola-família, você teve um resultado positivo daqueles que te impactou? Em algum momento assim da sua história, um aluno que fez uma diferença ali na sua trajetória? Eu acredito que sim. Outro dia eu estava vendo uma criança, não na escola que eu estou hoje, mas que ela me encontrou e me deu um abraço e falou assim, obrigado, professor. Obrigado, porque eu lembro de quando o senhor falou para mim assim, estuda, você vai ser alguém no futuro. E quando eu encontrei com ele me disse, eu estou entrando na faculdade de biomedicina, era o que eu mais queria. Então aquilo para mim impactou sim, sabendo que ele deu ouvido àquilo que eu falei. Uma outra situação que eu sempre tive de um aluno, que o pai dele era policial, mas ele disse que o sonho dele era para a escola militar porque ele se inspirava no professor José Marcos. E eu achava até que ele tinha ido para a escola militar porque o pai dele era das forças, né? E a mãe dele um dia me disse, não, ele fala para nós toda vez, eu fui para a escola militar porque o professor José Marcos falou para mim. E aí a gente tinha essa conversa com a família e a mãe dele falou para mim.
Ele não foi porque o pai pedia, foi porque um dia o senhor falou para ele, se tiver oportunidade. E todas aquelas histórias que o senhor contava, às vezes, na sala de aula, ele se empolgava e falava, eu quero ir para a escola militar, um dia eu quero ser militar, porque um dia alguém me contou. E eu queria fazer isso que esse professor me passou. Que legal. Hoje a gente não consegue mensurar, assim, né? As crianças que a gente acaba atingindo ali em sala de aula, a gente não consegue quantificar. Mas, com certeza, a profissão de ser professora, ela é desafiadora, mas o que a gente colhe posteriormente dá um prazer, assim, né? Dá uma como é que fala? Uma gratificação. Dá uma sensação que eu brinco que nós somos superstars. Porque onde a gente passa, tem alguém levantando a mão. Oi, prof! Oi, diretor! Geralmente é assim, né? Como podemos, então, construir uma cultura de corresponsabilidade entre as famílias e a escola? Eu acredito que cada vez mais que a escola fizer algo que é chamativo para a família, é onde ela vai participar. Nós vivemos num mundo hoje onde o pai trabalha, a mãe trabalha. Muitas vezes o pai trabalha 2 turnos, a mãe trabalha mais 1, aquela criança está na escola, às vezes chega em casa, no final do dia ela não encontra seus pais, às vezes ela vai deitar, os pais chegam no final da tarde, no final do dia, para o descanso, no outro dia de manhã essa criança vai para a escola, muitas vezes não tem ali uma ligação, uma vivência total assim com esses pais, essa vivência que eu falo, de chegar em casa ao mesmo tempo que o pai chega. Então nós vivemos num mundo hoje assim. Eu acredito que essa corresponsabilidade das famílias é muito importante. E algo que a escola pode fazer, como eu disse, é chamar, é fazer algo diferente. Na nossa escola nós já tivemos algo diferente, algo de apresentações dessas crianças, que eu acho que toda família ama ver uma apresentação, ver uma produção do seu filho, saber que ele está ali, que ele está aprendendo, que ele está apresentando, está fazendo algo. Então a escola precisa fazer momentos desses, em que chame. Muitas vezes eu falo, a escola precisa fazer muitas vezes um campeonato ou de xadrez, ou de dominó, um campeonato de futebol, um campeonato de culinária, trazer essas mães ali para competir. A escola precisa fazer algo diferente para que esses pais venham mais e venham com vontade de ver o que é esse diferente. E agora um recadinho para as mamães. É importante, né, José, a gente também falar de como emocionalmente essa criança fica quando os pais, eles estão ali participando da escola. Você pode falar um pouquinho para a gente? Sim, eu já tenho passado por várias experiências dessa, que quando a gente prepara uma apresentação do aluno, ao chegar na escola ele pergunta, será? E ele fica procurando. Então, os pais, as mães, quando vão a uma apresentação, ao olhar bem nos olhos dos seus filhos, você pode perceber, ele está ali procurando. Muitas vezes ele está aqui numa apresentação central, mas o olhinho dele está para ver se a família dele está ali. É isso que marca ele, né? Já aconteceram também situações da gente ter criança ali, o pai não pôde ir, só pôde a mãe, a gente entende. Uhum. Já tivemos situações também de não ter a presença, né? Mas o que a gente diz, o aluno ele foca, ele vai focar ali, eu estou fazendo uma apresentação para quem? É para minha família. Então ele vai procurar alguém da família. E é verdade, assim, é importante, por mais que muitas vezes, às vezes o pai não pode ir, a mãe, mas sempre um representante. Sim. Porque emocionalmente essa criança, ela espera, né? Ela se prepara para aquele momento e aí ela espera que alguém da família esteja lá, porque família é segurança, né? Então, é muito importante. E uma dica para esses pais, uma dica, vamos dizer assim, concreta, de como essa mãezinha que ali não tem essa familiaridade com a escola, como que ela pode começar? Eu brinco, né? Às vezes eu brinco e eu falo que nós podemos começar lendo o bilhete que vai para casa, né? Ali já sendo participativo. Mas uma dica prática para essa mãezinha que está ali, que quer ser mais participativa, como que ela pode começar?
É uma dica que eu acho que eu levo até para mim mesmo. Quando eu vejo um bilhete de apresentação do meu filho ou da minha filha na escola, 10 minutos, 20 minutos, pai, mãe, isso vale mais do que milhões de anos. E você não vai perder. 20 minutos. O patrão não vai te mandar embora porque você vai precisar sair 20 minutos. Você não vai deixar de ganhar dinheiro por causa que você vai parar meia hora, 20 minutos para ver uma apresentação do seu filho. Eu vou em todas. E olha que eu tenho ainda toda a minha rotina do meu trabalho, da escola. Muitas vezes a minha esposa fala, não precisa, porque eu já vou estar na escola, eu vou estar junto, lá na apresentação das crianças. Fala, mas a apresentação não é para mim? Um exemplo, apresentação do Dia dos Pais, agora na próxima quinta-feira, eu tenho certeza que eu tenho que estar lá, porque os meus 2 filhos, eles vão estar procurando o pai. Está dizendo, apresentação para os pais. Ou, eu tenho um momento que é apresentação para a família. Os meus filhos vão estar lá. Quem que é a família? É eu, é minha esposa. Então, a gente precisa estar. Então, essa é uma dica que eu digo para vocês. 10 minutos, 20 minutos, vale muito mais do que ouro. É verdade. E essas famílias, elas podem ser mais participativas, né? Nessas pequenas reuniões que a criança ali tanto espera, faz, como você disse, é de grande valia. Às vezes é tão pequeno para nós e para essas crianças é algo que é gigantesco. E agora nós vamos voltar lá para a escola e eu gostaria que você desse 2 dicas, porque tem algo que chama muito a minha atenção, que é quanto à rotina das crianças na escola. Nós sabemos que criança precisa de rotina, precisa de horário para comer, precisa de horário para dormir. E hoje, na sua gestão, as crianças da escola, elas têm uma rotina e um comportamento que é diferenciado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Eu não me canso de falar para as pessoas que perguntam para mim da escola onde eu estou hoje, que a rotina das crianças, ela precisa primeiramente ter um diálogo. Por mais que é o diretor, é o gestor, mas ele precisa estar ali conversando com as crianças, passando para as crianças o que é preciso a gente ter na escola, quais são os cuidados que a gente precisa ter na escola. O gestor precisa, é uma prática que eu tenho, ele precisa andar pelos corredores, ele precisa entrar na sala de aula. Então, é algo diferente. Ele pode. Hoje eu tenho uma habilidade de tocar violão. Então, eu entro na sala de aula, às vezes, com violão, peço licença, eu vou tocar com as crianças. Então, é isso que você faz essa diferença. Essa rotina, ela é muito importante. Faz com que as crianças aprendam e saibam o que é direito, o que é dever, o que ela precisa cuidar. Na escola onde eu estou hoje, a gente lembra eles toda segunda-feira que é preciso cuidar da escola como se fosse a sua casa. E hoje eu estou numa escola onde as nossas crianças têm um comportamento exemplar. Que legal. E eu faço parte disso, gente. Muito interessante. E para a gente finalizar, eu quero agradecer por você ter aceito o convite, né? É o nosso primeiro episódio de muitos que virão, se Deus quiser. Esse projeto, antes dele nascer no meu coração, ele nasceu no coração de Deus. Eu sei que fora da escola você também trabalha com casais, né? Faz parte de um ciclo ali. Então, esse projeto ele vem para isso, para que a gente possa ajudar mães e famílias que muitas vezes, porque já foi uma dor minha, muitas vezes eu não sabia como auxiliar o meu filho ali no processo de aprendizagem. E eu acho que conhecer um pouco a escola é o primeiro passo. Eu me sentir pertencente à escola do meu filho é um primeiro passo. Eu acolher e ser muito bem recebida pela escola onde o meu filho estuda já é um primeiro passo. Então, eu quero te agradecer por você ter vindo aqui, né, ter compartilhado um pouco da sua história. Eu fico muito feliz. Eu brinquei, mas hoje eu faço parte, né, da escola onde você atua. E o quanto eu aprendi e o quanto eu tenho aprendido.
né? Cada dia é um novo aprendizado, a cada dia eu fico mais forte, que eu digo, em relação a conhecimento, em relação a experiência, porque hoje eu tenho alguém que me auxilia e que me ensina. Então, minha gratidão. Muito obrigado, Poliana. Eu que agradeço também por esse convite, por essa oportunidade. E deixar uma mensagenzinha final aqui para você, pai, para você, mãe, que vai nos acompanhar, que vai ouvir, né, e dizer para vocês hoje, eu, José, o pensamento que eu tenho quanto à escola. Escola é portão aberto para todos vocês, família. E vocês precisam se sentir bem e saber que seu filho está num ambiente acolhedor e um ambiente preparado e de muita confiança. Isso. Então, muito obrigado, Poliana, por este momento aqui, ter contribuído, e gratidão também pela oportunidade. Eu gosto muito de um versículo que está em Provérbios, que fala: ensina o teu filho no caminho em que deve andar. Né? Eu levo para mim esse versículo e eu acrescento a minha profissão. Né? O que eu posso levar enquanto educadora para as famílias, aquelas famílias que não tiveram ali, às vezes, o acesso. Né? Eu levo na minha profissão. Educar Pode, um podcast que nos ensina sobre ensinar, aprender e crescer. Nossas conversas formam mentes e transformam vidas. Se você gostou do episódio de hoje, curte, comenta e compartilha.